Alô, muito boa tarde, começando mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. Vamos hoje com as notícias do Distrito Federal. O companheiro Ricardo Machado fala com a gente para falar da pandemia e da ciência da repressão, né? A fiscalização do governo do DF e a ação aí imitando a Prefeitura de São Paulo e outras, né, de gente muito civilizada do PSDB que impede, né, os sem-teto, as pessoas que estão aí esmagadas pela sociedade, de ter até mesmo um lugar para dormir ao relento. Mas vamos começando aqui com a nossa programação. Você que está acompanhando, se não tiver inscrito, inscreva-se agora, junte-se à Causa Operária TV, torne-se membro do nosso canal, assim você ajuda também a financiar a nossa atividade independente revolucionária. Bom, Ricardo, vamos começando por uma notícia da situação do DF. Parece que esse final de semana aí a água caiu com força na capital federal e despencou aí com enchentes também na região do entorno. Como é que está a situação aí? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, os companheiros do Panorama. Bem, a gente tem um destaque aqui para essa informação, porque ela não é nenhuma novidade aqui para o pessoal de Brasília e basicamente para todo o país, né? Esses governos aí, eles não utilizam os recursos da população para melhorar as condições de infraestrutura da cidade. Aqui em Brasília nós estamos num período aí chuvoso, cai muita chuva aqui nesse período, e como é de costume, né, sistematicamente aqui há inundações e um caos total. Tem imagens aí que a gente vê no noticiário local aqui de Brasília que ruas aqui em Brasília se transformam aí em verdadeiros rios, né, com correntes aqui que até leva pessoas a vacilar, mata a gente aí, né? Felizmente aí não morreu ninguém até agora, mas as imagens elas são impressionantes, né? Então você vê até no próprio plano piloto aqui de Brasília, que é o local aqui da classe média de Brasília, servidores públicos, etc., né, tem problemas nessa época do ano aqui com problemas de enchente, né? Então nós temos aqui os viadutos que cortam, né, as entrequadras aqui de Brasília, que chama tobogã. Elas cortam aqui, vai de uma entrequadra para outra, que sistematicamente, por conta desse volume de água que cai aqui em Brasília, nesse período, ela acaba inundando, né, esses viadutos, né, por baixo dos viadutos, né, causando aí um grande transtorno aí para a população do próprio plano piloto. Agora, a situação ela piora muito mais na região do entorno, né? A gente sistematicamente tem noticiado aqui em relação, por exemplo, à pandemia, né? Que a Ceilândia, que é uma cidade do entorno aqui de Brasília, uma cidade dormitório aqui, operário e tal, é que sofre mais com o maior número de contágios e morte aqui de Brasília, a Ceilândia, né? E não é só isso, né? A enchente também atinge aí essa região também aqui de Brasília, né? Então a Ceilândia, Vicente Pires, que é uma região também que é muito atingida por conta das chuvas, né? A quantidade, o volume de água que cai nesse período. E você tem um sol nascente também, que é uma região que era uma região administrativa junto com a Ceilândia, e agora foi desmembrada, né? Agora é uma cidade administrativa autônoma, que também está sofrendo muito por conta das chuvas aqui em Brasília que cai aqui nesse momento, né? Essa chuva foi de segunda-feira, se eu não me engano, foi agora na madrugada de segunda-feira, e as imagens aqui é um negócio de doido aqui, né? Um negócio. E aí você vê para onde está indo o dinheiro, né? Daqui do GDF, que não é para saneamento público, não é para infraestrutura, né? Porque essas regiões elas são atingidas sistematicamente, né? Não é de hoje, né? Que isso acontece. Vicente Pires
já é uma situação anacrônica dessa situação, não tem nada que resolva lá, porque logicamente eles não estão interessados, o governo de Brasília aqui não está interessado em resolver o problema da população, principalmente da população mais pobre. Então a gente vem sofrendo aí sistematicamente dessa política aí de descaso, né, com a população de Brasília. E a tendência aí é a situação piorar, né? Porque a chuva aqui, a tendência é aumentar. Então o negócio tá escabroso aqui, viu? Bom, situação essa que se agrava com a pandemia, né? Temos os novos números oficiais do DF, são 592 novos casos e 9 mortes registradas pela doença aí durante o final de semana. Em cima disso daí, há aí, né, a variedade britânica, a nova cepa do coronavírus, que está para ser confirmada, né? Estão dizendo aqui que a probabilidade é muito alta de que já esteja circulando no DF uma nova cepa do vírus que é imune, né, à vacina. Como é que fica isso daí, Ricardo? Pois é, o negócio aqui tá bem esquisito, viu, Rafael? Aqui a situação é um caos aqui. A imprensa ela não dá uma divulgação mais detalhada da situação aqui em Brasília, mas se você vai garimpando aqui as notícias, você vê que a situação aqui é um caos total. Primeiro a questão da vacina, né? Que a gente vai falar sobre isso aqui. E a situação é o aumento de casos aqui em Brasília e agora essa nova cepa aí, segundo as informações que tem aí dos órgãos sanitários aqui de Brasília, ela já atingiu aqui cidades aqui do entorno, né, aqui no Goiás, né, porque Brasília assim é aquele quadradinho no mapa, né, do Brasil, mas só que é o seguinte, você tem umas cidades em torno que faz parte do Goiás, que faz parte do Goiás, mas a população, a maioria desse pessoal, eles trabalham em Brasília. Então, por exemplo, Lusiânia, que é uma cidade do Goiás, está a 70 quilômetros de Brasília, mais ou menos, né, essa quilometragem aí, essa distância. E Valparaíso também, que deve estar em torno de 50 quilômetros, 40 quilômetros de Brasília, o pessoal trabalha tudo aqui na cidade, né? Então, já, segundo lá as agências sanitárias, já foi detectado lá em Lusiânia e Valparaíso essa nova cepa aí que está vindo lá da Grã-Bretanha, né? Aqui está falando que tem duas pessoas que vieram, né, dessas cidades aí, né, do Reino Unido, e agora tudo indica aí que o negócio já está se espalhando para Brasília, né? Isso sem falar dessa cepa aí de Manaus também, né, lá do Amazonas, que já foi detectado aqui também em várias cidades e Brasília também é uma delas, né? Então, aí os especialistas estão falando aí que há um alto risco aí de contaminação por essa nova cepa aí e inclusive, né, essas novas vacinas, essas vacinas aí do coronavírus, do Covid-19 não faria efeito aí para essas novas cepas aí que estão aparecendo. Então, o negócio é bem preocupante, né, porque aqui em Brasília a gente vem falando isso desde o começo da pandemia, você não tem nenhum tipo de atitudes, né, do governo em relação à contaminação. A gente tem matérias falando aí também sobre a questão do pessoal indo para o trabalho, ônibus lotados e metrô também lotado, o pessoal lotado reclamando sobre essa questão, quer dizer, tá aí, o vírus está se espalhando aí, como a gente tem visto aqui, já tem quase 300 mil pessoas contaminadas aqui em Brasília, 300 mil pessoas, você está chegando aí, logicamente que isso aí são dados oficiais, né? A gente sabe que isso aí é muito mais, né? Então você já tem aí mais de 10% da população de Brasília que já está contaminada, né? Você tem aí quase, nós estamos chegando aí se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui, nós temos quase 5 mil óbitos já em Brasília, né, nesse período todo. Quer dizer, 5 mil pessoas
E só ressaltando, isso é um dado oficial, provavelmente isso é muito mais, tem especialistas que falam que isso aí pode ser, o número pode ser 3 vezes mais, né, do que o informado pelos órgãos oficiais. Então nós temos aí quase 5 mil pessoas que já morreram por conta do coronavírus aqui em Brasília, que é um negócio bem expressivo. Você tem aí quase 10% da população já contaminada, e a situação aqui em Brasília é a situação do país inteiro, né? Da forma que está sendo tratada aí a questão do coronavírus, não tem vacina e etc. A contaminação só tem aumentado. Nós estamos vendo aí que chega aí a ter um índice de 2.000 mortes por dia no país inteiro. A quantidade de contaminação é altíssima, e aqui em Brasília também não foge à regra, né? Você não tem por parte do governo aqui de Brasília nenhuma medida assim em relação à prevenção, né? Então está tudo correndo à solta, e o que a gente vê é só a repressão da polícia em relação ao pessoal, né? Que a gente vai falar isso também aqui no assunto aqui em relação à própria, sei lá, o pessoal sai para se divertir, etc. Aí é multado e etc. Né? Há uma repressão muito grande. Agora, por outro lado, o pessoal pode trabalhar normalmente, né? Mas a situação é muito Antes da alarmante aqui, né? gente Agora com essa nova cepa aí. e antes da gente falar disso daí, só para registrar, né? Você mencionou a aglomeração nos transportes públicos que não cessou em escala nacional, né? E nós temos aí a situação também da corrida pela vacina, porque não tem para todo mundo, não tem vacina no final das contas, né? Agora a gente está vendo que pouco depois, um mês depois de iniciada aí a vacinação, já se estabeleceu aí que a vacina é ineficaz, né? À medida que o vírus vai se desenvolvendo. E mesmo assim, né, no desespero, os idosos aí do Distrito Federal, do Plano Piloto, estão recorrendo aí ao entorno para conseguir se vacinar. Estão conseguindo, Ricardo? Ó, aqui tá um problema grave, né? Porque a quantidade de vacina aqui ela não, ela é muito pequena, né? Então tem aí em torno de, se eu não me engano, 146 mil doses de vacinas que vieram para Brasília, né? Isso, se eu não me engano, é a Coronavac e a outra AstraZeneca, né? Mas que isso aí não. Nós temos. Brasília tem 3 milhões de habitantes, né? Isso nós estamos falando só de Brasília, né? Aí você tem aí o entorno que basicamente vive aqui, né? Pessoal aí, como eu falei, Valparaíso, Lusiana, que é um pessoal que aí está ligado, né? Quase é um quer dizer, tem uma ligação muito grande com Brasília, né? Então a situação é muito grave, não tem essa vacina, né? Tem uma matéria falando aqui que o pessoal, os idosos que moram aqui na região agrícola aqui de Brasília, eles estão sendo obrigados. Você vê como é que é, né? O pessoal tem 80, tem um senhor aqui com mais de 100 anos, ele é obrigado a ir procurar um posto. Muitas vezes o pessoal tem que andar mais de 70 quilômetros da área rural até um posto de saúde para poder se vacinar. O governo fala que não vai levar o pessoal para vacinar nesses locais aí, que o pessoal que tem que se deslocar. Agora, imagina aí um senhor de idade, né, que mora na área rural, não tem condição, não tem um vizinho, não tem uma pessoa que tem um carro, não tem nada, né, e é obrigado aí se virar, pegar um ônibus aí, um coletivo lotado, né, porque os coletivos aqui só vivem lotados, para poder se vacinar. Então, tem uma crise muito grande aí, em relação à própria questão da vacina. Não tem vacina suficiente aqui no Brasil, aqui em Brasília, para poder suprir toda a demanda aqui, né, de Brasília. Então, se não tem vacina, não tem a imunidade. Já tem uma preocupação aqui dos órgãos daqui os órgãos aqui da fiscalização aqui sanitária, em relação à própria segunda dose, né, da vacina,
O pessoal não sabe aí como é que vai ficar, tem aí as datas marcadas, mas não sabe aí como é que vai ficar essa situação, né? Então, assim, a situação é muito preocupante, não tem vacina e ainda tem esses casos, né? O pessoal que é idoso, acima de 79 anos, que até agora eles só vacinaram esse pessoal, até agora aqui em Brasília, eles só estão vacinando esse pessoal, né, acima de 79 anos. Tem esses casos aí que é o pessoal que está, os idosos que moram na área rural, né, sendo obrigados, e aí muita gente provavelmente não vai se vacinar, né? Que é obrigada a ir num posto de saúde, né, para poder se vacinar. Agora imagina, o transporte público na capital já é um problema que crônico, né? Imagina transporte público numa área rural, né? Sei lá, tem Sobradinho aqui, por exemplo, que tem uma área rural que o transporte público lá praticamente passa uma vez a cada 50 anos. Então é um negócio louco. Você vê como é que você vê como é que é a política do governo em relação a isso aí. Eles não estão nem aí para a situação da população, né? Que se vire aí todo mundo, que se vire o velho aí para poder se vacinar, né? Que morra mesmo. Essa é a política dos fascistas aqui de Brasília, desse ibanês, um direitista aí, que a gente vai ver aí na matéria falando sobre esse pessoal aqui que não tem onde morar, né? Que aumentou muito esse contingente de pessoas aqui em Brasília, né? É uma política fascista, né, desse pessoal aqui de Brasília, do governo. São os números da pobreza. A gente fala daqui a pouquinho disso daí, mas vamos continuar ainda, para encerrar essa pauta da Covid-19, sobre a repressão aos eventos públicos, né? Uma vez mais, esses governos científicos aí, gente muito ilustrada, muito civilizada, né? Só que são até piores do que o Bolsonaro, estão aplicando aí a lei, né, de que trabalhar pode, agora se divertir, se manifestar, não, né? Como se o vírus não se propaga nos locais de trabalho nem nos transportes, apenas em eventos sociais, né? O que aconteceu aí? São 12 eventos multados pelo DF Legal. Explica pra gente o que acontece, Ricardo. Pois é, Rafael, o pessoal está aproveitando aí o governo para fazer um caixinha aí, né, cara? Você vê, multando aí R$ 20.000 o estabelecimento que faz aí uma festinha e tal. O pessoal às vezes fica, o pessoal até da esquerda, né, principalmente, aí fica aí fazendo crítica em relação à questão da aglomeração aí de pessoas em eventos festivos, né? Então aqui em Brasília tem essa política do governo que está aí cumprindo, entre aspas, aí a determinação do decreto aí de não ter aglomeração, né? E aí fizeram aí uma batida, uma blitz aí em vários locais aqui em Brasília agora nesse final de semana e acabaram multando aí 12 eventos carnavalescos, eventos carnavalescos, isso sem falar em outras atividades que acontecem aqui, né? Então cada um foi multado em R$ 20.000 aí, então já estão faturando em cima aí nessa demagogia do governo e falar que não pode ter evento festivo, né, carnavalesco e tal, sendo que, né, a população, né, na, de segunda a sábado e até domingo, sabe lá, está se aglomerando aí no transporte público, né? Então os ônibus aqui lotados, tem até matérias falando sobre isso aqui, né? O pessoal reclamando sobre a questão da aglomeração aí nos transportes públicos do Brasília. Então o pessoal falando aí, dando declarações, dizendo que isso aí é uma constante todo dia, né? Trabalhadores aí reclamam da quantidade de pessoas dentro do transporte público, daqui no metrô e dos ônibus, né? E agora aumentou mais o nível agora nesse final de semana aí, por conta de, eu não sei que de eventos que podem estar acontecendo aí, o comércio está abrindo, etc. E aí, por outro lado, assim, você não pode ir se divertir, né? Você tem que trabalhar, tem que ir lá se contaminar no ônibus, tem que se contaminar no metrô, até no local de trabalho também, né? Se você vai no comércio aí, num shopping, tá
O shopping está lotado de gente lá. O pessoal trabalhando nas lojas normalmente e tal. Mas aí, cara, se você quer ir para um local aí se divertir um pouco, não pode. É uma contradição, né, isso aí. Uma contradição aí do próprio governo. Por que que não está multando aí as empresas de ônibus, por exemplo, que deveria estar colocando mais ônibus aí para que todo mundo andasse nos ônibus aí sentado, com distanciamento, dando distância aí de uma cadeira para outra, no metrô a mesma coisa. E aí, o metrô é um transporte público aqui, ainda, né? Porque o governo está querendo privatizar, já deixou essa deixa aí, né? De querer privatizar o metrô. E aí, por que que não faz isso no metrô, que o metrô tá lotado? Porque, você vai, demagogia, né? É, é a política do patrão, né? Então, assim, se divertir não pode. Você não pode pegar ônibus para ir, sei lá, para curtir aqui um local aqui junto com num parquinho com a criança, etc e tal. Mas trabalhar, tudo bem, pode ir. Então, essa é a política desses fascistazinhos aí, né? Do governo aqui de Brasília. E a gente tem visto isso também a nível nacional, é a mesma coisa, né? Repressão para a população. No Rio de Janeiro a gente vê sempre aí o pessoal que está fazendo um baile funk, alguma coisa assim, chega a polícia já detonando, porque lá não é multa, já detona geral, né? O pessoal lá do baile funk, etc. Aqui em Brasília também é a mesma coisa também. Chega no baile funk aqui na periferia, o pessoal já detona geral, a polícia já chega detonando. Não tem nada de aplicar multa, não, já aplica o cacetete no cucuruco da pessoa lá, né? E é isso, mano. Então, demagogia completa, né? Agora, com relação ao sem-teto, não há demagogia nenhuma, né? A recepção aí em locais públicos com pedregulhos afiados aí para impedir que o pessoal que não tem onde morar possa se instalar para passar uma noite aí ao relento, né? Como é que fica isso daí, Ricardo? É uma repetição, né? A gente já viu isso daqui, os especialistas, vamos dizer assim, tem um nome aí para essa arquitetura aí do desconforto, né, da intimidação da pessoa. Isso aí já foi feito pelos governos do PSDB aqui na capital paulista, no estado, em outras cidades do estado, e não sei se é a primeira vez que aparece no Distrito Federal, né, mas a moda realmente corresponde aí à índole política dessas figuras dos golpistas aí que garantem um governo como o do Bolsonaro, né? O que acontece aí, Ricardo? Rafael, o Diário Causa Operária ele vem sempre noticiando esse negócio que acontece aí em São Paulo, né? E outros estados também, mas a coisa acontece aí do pessoal aí do PSDB, né? Que é o Covas, né? O Bruno Covas e o, e o Dória, né? Esse negócio de jogar água fria na época do inverno no pessoal, tirar colchão, recolher o cobertor do pessoal. Que é uma política bem humanitária, né? Para o pessoal, né? E aqui em Brasília é a mesma situação, né? Isso aí se repete. A gente vem falando aqui sobre esse negócio do pessoal tacar fogo no pessoal de rua, né? Isso aí a gente já falou aqui várias vezes, né? Noticiamos isso aqui várias vezes, do pessoal aí incendiar um morador de rua aí, jogar fogo no pessoal aí, geralmente é um comerciante ou então um desses seguranças aí, que são eles, todos são da PM, né? E isso aí você vê como é que é essa política também a nível de governo, né? Estão colocando pedras debaixo de viaduto, botando, jogando água também fria no pessoal aí da morador de rua. Agora, um detalhe, assim, a quantidade de moradores de rua aqui em Brasília aumentou assim um negócio absurdo, né? A quantidade de pessoas que agora passaram a viver na rua por conta do nível de desemprego, da crise, né, gerada, que agora se agudizou aí por conta da pandemia. Então, aumentou muito, né, a quantidade de pessoas que estão hoje morando na rua. E, além disso, né, de o pessoal botar pedra
afiada, o pessoal não dormir, com cano também entre as pedras, aí o pessoal impedido, o pessoal colocar um colchonete, etc. Jogar água fria no pessoal agora na época de chuva, de inverno, na época de chuva agora, né, o pessoal molhando o pessoal, etc, né, para espantar o pessoal. Teve um caso aqui também que você vê como é que é a situação. Tinha no setor comercial sul, aqui no centro de Brasília, tinha uma horta comunitária, né, aqui numa praça central dessa região aqui do setor comercial sul. Aí o que, que o governo fez? Tinha uma horta comunitária, estava além do pessoal ir lá, né, até pessoas que são ligadas a essas instituições aí que colaboram aí com o pessoal, né, de moradores de rua, etc, né? Além de ser uma terapia para o pessoal ir lá, plantar, cuidar da terra, etc. Também, além disso, também era um complemento alimentar do pessoal, né? Aí o que, que aconteceu? O GDF foi lá e mandou arrancar tudo, tirou, disse que ali não é local para fazer isso aí, e veja qual é a desculpa do pessoal esfarrapada, a justificativa, né? É porque isso aí vai contra a arquitetura de Brasília. Um negócio que, veja, que eles não estão nem aí para arquitetura nenhuma, estão acabando com tudo aqui em Brasília, privatizando as coisas, etc. O pessoal faz o que quer, comerciante, etc. Né? Os cupinchas aqui, os capitalistas cupinchas aqui, empresários do governo do Ibanez e os outros governos também, subindo prédio público, tudo quanto é lugar, acabando com a reserva indígena aqui de Brasília para construir prédio, etc. Agora, quando é para o coitado lá, que está desempregado, né, que não tem condição nenhuma aí de sobreviver, né, você vai lá e arranca a horta dele lá e etc. Você vê, é uma política, além de ser uma política que a gente está vendo aqui do negócio da pandemia, genocida, porque está matando toda a população, e agora essa cepa chegando aí vai ser pior ainda, você tem essa política fascista, né? Isso é um fascismo, cara, puro e completo. Essa direita fascista, você vê que o Ibanez aqui em Brasília não tem diferença nenhuma para um Dória em São Paulo, para um Bruno Covas aí em São Paulo, para um Caiado aqui do Goiás também, né, para esses governos todos que estão aí, Bolsonaro, etc. Você vê que é tudo. Você vê, o Ibanez aqui é um governo do MDB. Então o MDB está nesse negócio da frente ampla, etc. Você vê que não tem diferença. A esquerda tenta setores da esquerda aí tentam levar, tem uma justificativa aí para poder uma justificativa para dar em relação à sua própria política, né, de ser contra o Bolsonaro, então tem que se aliar com essa direita civilizatória, entre aspas, democrática. O Ibanez ele é desses setores aí da frente ampla, MDBista, etc, né, com picha aí do Temer, e aí você vê a política dele é tanto quanto fascista quanto o Bolsonaro. Então a luta tem que ser geral, não é? A luta não é só contra o Bolsonaro. A luta é contra essa direita aí, toda a direita, que é tanto quanto fascista quanto o próprio Bolsonaro. Vem fazendo essa política de contra a população. Você vê, isso aí é uma política fascista, né? E aqui em Brasília nós temos aí uma quantidade enorme de empresas que estão sendo privatizadas, estão jogando trabalhadores na rua, né? Tudo isso para favorecer aí esses grandes capitalistas. É uma loucura total. A gente precisa se colocar totalmente contra isso aí, fazer ações, atos, não só pelo Fora Bolsonaro, mas também pelo Fora Ibanez aqui em Brasília, que está, né, fazendo uma política aqui. Já tem a própria questão da abertura das escolas está colocada aqui para março, quer dizer, tem que ter uma política aqui de luta, uma política de combate contra esse governo, né? Ao contrário do que setores da esquerda aqui, o pessoal vem fazendo, né, que é uma política de conciliação, né, com esse governo fascista do Ibanez aqui em Brasília. E falando na mobilização, falando em luta, nosso partido decidiu recentemente, na sua última reunião da direção nacional, a retomada aí da campanha de rua, que a gente já vinha fazendo ano passado, né? Mas intensificando aí uma agitação pelo Fora Bolsonaro, todos os golpistas e pela candidatura
de Lula, pela defesa aí dos seus direitos democráticos que foram cassados pelo golpe, né? Nesse último final de semana tivemos mutirões aí, atividades de rua em todo o país. Em Brasília tivemos mobilização também, Ricardo? Ó, Rafael, aqui em Brasília é o seguinte, por conta da chuva, a gente estava marcado um mutirão aqui pro Eixão, ali o Eixão Norte, né, que é, o Eixão é um local que ele fica travado para o trânsito, né? Eles fecham esse Eixão, o pessoal vai lá, leva criança, etc, né? Tem muita, o pessoal vai passear, vai correr, andar de bicicleta. Mas como nesse final de semana choveu muito aqui em Brasília, no domingo acabou que a gente suspendeu essa atividade e está marcada aí já para o próximo final de semana, né? Se não chover novamente, a gente vai estar lá, né? E acabou que a gente foi para alguns companheiros nossos foram para a rodoviária, né? Nós soltamos um panfleto aí, o partido soltou aí 100 mil panfletos aí em relação ao fora Bolsonaro e a questão do Lula, e acabou que a atividade ela ficou restrita aí apenas à panfletagem lá na rodoviária. Mas mas é como você disse, né? Os mutirões estão marcados aí para todos os domingos. A ideia é a gente fazer aí em locais definidos, né? O Eixão é um desses locais que a gente sempre faz, desde a época do golpe da Dilma, né? Que a gente vem fazendo nesse local. É um local de tradição aí de fazer atos da própria esquerda, né? Mas a gente também, a ideia nossa também é ir levar para as feiras, né? No entorno de Brasília, nas cidades satélites, né? Então, São Sebastião, na Ceilândia, tem uma feira que a gente sempre faz lá. Assim, em Planaltina também tem uma feira tradicional que a gente faz na parte da manhã e etc. Mas esse final de semana, no caso do nosso mutirão, acabou que a gente não conseguiu fazer por conta da chuva e a gente suspendeu e fomos fazer essa panfletagem. Tá certo, ficamos aí para aguardando as próximas atividades, então, em Brasília e do partido em todo o país. Bem, nossa pauta para hoje está esgotada. Infelizmente, nós estamos aí agora sem assunto, mas aguardando mais temas para amanhã, mais uma edição do Panorama Brasil. Você fica ligado na programação da Causa Operária TV. Ainda estamos com o curso da Universidade Marxista. Nessa terça e nessa quinta-feira tem mais aulas, caminhando aí para a última etapa do curso, o que foi o Stalinismo, uma análise marxista com o companheiro Rui Costa Pimenta, na nossa Universidade de Férias. Então você fica ligado, se não tiver inscrito, inscreva-se e acesse o nosso site da Universidade de Férias, universidademarxista.com.br, veja as informações sobre como participar do curso. Bem, Panorama Brasil então vai ficando por aqui. Agradeço ao Ricardo pelas informações, os comentários. A gente volta amanhã a partir do 12h15. Até lá.